Ok, então estamos oficialmente gravando agora. E enquanto o restante do pessoal não chega, eu queria fazer com vocês uma coisa que a T8 gostava muito de fazer. A gente sempre começava as monitorias antes fazendo um mini teste no Quizzes, só para relembrar alguns pontos das aulas, saber o que vocês têm alguma dificuldade. É bem rápido, vou colocar aqui. Então, se alguém tiver o aplicativo do Quizzes, pode abrir para colocar o link que eu vou deixar aqui na tela. Quem quiser participar é só acessar o Quizzes e colocar nesse link que está aparecendo e colocar o código que está aparecendo na tela. Eu vou dar início, mas quem quiser se juntar depois é só copiar e entrar no link que eu vou deixar nos comentários aqui.
Bom, pessoal, como já passou um tempinho e uma boa parcela das pessoas já responderam, eu vou dar início à explanação, mas quem quiser continuar respondendo, fique à vontade, tá? Então, pessoal, vou dar começo aqui na nossa monitoria, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algo que queiram falar, podem ficar à vontade, tá? Inclusive, isso melhora muito a experiência da monitoria. Eu coloquei aqui alguns dos temas que eu percebi que estava presente no manual de vocês e que provavelmente vão cair na prova, né? O Dário acabou de me passar aqui a lista dos conteúdos que vão cair. Então, a gente vai falar um pouco sobre os sistemas de saúde, sobre o histórico das políticas de saúde do Brasil, a reforma sanitária, a história do SUS, suas concepções, a atenção primária à saúde, um pouco de medicina de família e comunidade no meio, e também um pouco sobre saúde global no final. E eu queria saber se tem algum tema durante o semestre, se vocês tiveram mais dificuldades, se vocês gostariam de uma atenção maior. Apesar que eu vi que vocês foram muito bem no quiz, né? Eu deixei umas perguntas poucas assim, mas vocês foram muito bem. Bom, se não tem nenhuma sugestão, eu vou dar continuidade. Mas podem interromper, né, se vocês acharem necessário. Bom, eu queria começar perguntando se vocês sabem o que é um sistema de saúde, porque às vezes a gente é apresentado esse conceito sem saber o direito o que é. Mas só conceituando, os sistemas de saúde são conjuntos de organizações, sejam geridas por um governo, por um estado ou até por empresas privadas, que possuem tanto profissionais como uma rede de suporte com estrutura física, com administração, com pessoal, para oferecer um determinado rol de serviços para a saúde de uma certa população. O SUS, como a gente sabe que tem aqui no Brasil, ele é um dos maiores sistemas do mundo, é o único que é 100% público, gratuito e universal. Então, qualquer pessoa, mesmo que não seja cidadão brasileira, pode ter os serviços do SUS. Vocês devem ter visto, né, que ele foi inspirado muito no National Health System da Inglaterra, do Reino Unido. Uma diferença importante, porém, é que o NHS, diferentemente do SUS, ele não é universal. Então, por exemplo, estrangeiros não podem utilizar esses serviços lá, enquanto aqui qualquer pessoa pode. Falando um pouco sobre o SUS, né, a gente tem que relembrar também como foi o histórico das políticas de saúde no Brasil antes de existir o SUS, porque a gente tinha todo um contexto sociopolítico diferente do que a gente tem hoje. Isso foi essencial para o SUS ser como ele é hoje. Então, passando aí pelo período colonial e período imperial, a gente sabia que não tinha muita assistência à saúde para a população de maneira geral. Muitas mortes por doenças infectocontagiosas, o saneamento básico praticamente não existia. E apenas as pessoas que tinham mais condições financeiras, elas conseguiam pagar médicos para cuidar da sua própria saúde, num esquema que a gente chama de medicina liberal. Você tem dinheiro, você paga, você recebe saúde. As coisas começaram a mudar um pouco na República Velha, porque começou o crescimento industrial do Brasil e aí surgiam muitos aglomerados urbanos e um pouco da situação epidemiológica começou a mudar. Foi aí que surgiram as CAPs, Caixas de Aposentadorias e Pensões, em que os trabalhadores de uma determinada empresa tiravam a parte do seu salário para colocar nessas caixas e assim, quando eles ficassem doentes, a empresa ia lá, retirava para eles poderem fazer o tratamento de saúde. As pessoas que não conseguiam contribuir dessa forma, que não tinham um trabalho formal, geralmente ou ficavam desassistidas ou geralmente tinham que procurar assistência filantrópica por meio das Santas Casas. Na era Vargas, a gente sabe, né, que houve um certo avanço de algumas pautas trabalhistas, então essa questão da assistência social, da seguridade social e também um pouco da saúde começou a ser mais vista.
Então, as antigas CAPs, que eram servidas por empresas isoladamente, elas começaram a se juntar, por assim dizer, em organizações geridas para uma determinada categoria de trabalhadores, que são os institutos de aposentadorias e pensões. Então, existia o IAPS da categoria de portuários, o IAPS da categoria de bancários, e assim cada categoria tinha um pouco da sua. Mas uma coisa que não mudou é que, desse mesmo modo, quem contribuía conseguia utilizar de serviços e quem não contribuía não conseguia. Na ditadura militar, esses IABs eles são unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, que já é uma instituição maior, já gerida pelo governo, mas, como a gente sabe, né, existiam muitas fraudes, muito desvio de dinheiro e muito favorecimento para as empresas privadas, porque o dinheiro do INPS era utilizado para comprar serviços de empresas privadas. Porém, com uma questão de favorecimento, de falta de transparência, o INAMPS acabou sucumbindo à própria má gestão de recursos. E algum tempo depois, ele foi substituído pelo INAMPS. Os serviços do INAMPS eles eram adquiridos a partir de empresas privadas, mas existia um certo limite de pagamentos, diferente do INPS. O INPS não tinha limite de pagamentos e por isso ele acabou quebrando. Já o INAMPS tinha um certo limite, então só poderiam ser comprados tantas consultas por mês ou tantas cirurgias por ano. Tá, e por que eu falei sobre tudo isso? Para a gente perceber como era mais ou menos o contexto antes do SUS e a gente perceber o que o SUS quer ser, né? O que a atenção básica quer ser no dia de hoje. Então, o acesso à saúde até então era excludente, era só para quem podia pagar, era privatista, então dependia da compra de serviços privados, era hospitalocêntrico, porque a maioria desses serviços se concentrava apenas em hospitais e consultórios privados, apenas com altos custos, né, para as pessoas que pagavam. Era curativista, não tinha essa ideia de prevenir as doenças, apenas quando as pessoas adoeciam é que elas necessitavam desses recursos, né? Então elas iam procurar os serviços de saúde. Era centralizado porque era muito difícil pessoas, por exemplo, que moravam em cidades pequenas conseguirem esses recursos, e era desigual, porque quem não conseguia contribuir também não conseguia acessar a saúde. Nesse contexto, surgiram os primeiros passos da reforma sanitária brasileira, que queria justamente mudar esse panorama que a gente tinha até então. Foi ali pela volta da década de 70 e levou muito embalo nessa mudança de perspectiva que a gente teve aí no final da ditadura. Um pouco depois aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vocês devem ter estudado, que foi um evento muito importante em relação à saúde pública brasileira. Essas conferências, elas ocorrem até hoje, como vocês podem ver nesse quadro que eu deixei aqui embaixo. A 7ª foi em 1980 e a 8ª foi em 1986. E ela teve alguns temas bastante importantes. Então, ela instituiu a saúde como um dever do Estado e um direito do cidadão. Ela queria reformular o sistema de saúde que abrangesse todo o território nacional. Então, aí a gente já conhece os primeiros passos do nosso querido SUS. E também deu algumas condições para o financiamento desse sistema. Então, o objetivo era justamente mudar o que nós queríamos, né, o que a população queria para o acesso à saúde. Então, o acesso à saúde precisava ser universal, precisava ter um controle social, então a população precisava participar também para ser escutada, para saber o que eles gostariam de ter. Tem que ser integral, ou seja, não ser apenas focada no tratamento, em tratamentos que a gente consegue dentro de hospitais. A saúde também tinha que sair para fora dos hospitais para chegar mais perto da população que precisasse. Isso também muito pensando na prevenção, né? Não só na cura. Ele tem que ser descentralizado para ser mais acessível para as pessoas de diversos locais e também equalitário, para que cada pessoa que necessitasse conseguisse um tratamento, uma cura, um serviço que fosse proporcional à sua necessidade. Nesse contexto, no embalo da reforma sanitária, é que foi escrita a nossa Constituição Federal de 1988, e ela continuou com algum desses aspectos que vinham sendo discutidos até então. Então, a saúde tornou-se dever do Estado e direito do cidadão, conforme o artigo 196,
e a Lei 8080 de 1990, que é muito importante para essa disciplina que vocês estão estudando agora. Foi implementado o Sistema Nacional de Saúde a partir dos artigos 198 e 200, que agora a gente conhece como Sistema Único, e foram formulados os princípios, o modelo de financiamento e o de gestão desse sistema novo. E assim nasceu o Sistema Único de Saúde. Até o momento, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Queriam fazer algum apontamento? Qualquer coisa é só falar, tá? Bom, e o que é importante para a gente compreender sobre o Sistema Único de Saúde? Apesar de ele ter sido discutido desde a reforma sanitária brasileira e também estar previsto na Constituição Federal, ele ainda não existia de fato, porque precisavam de mais detalhamentos, por assim dizer, para saber como esse sistema funcionaria. Então, foram promulgadas as Leis Orgânicas de Saúde, no ano de 1990, que tentavam esmiuçar um pouco mais sobre como funcionaria esse sistema. Na Lei 8080, a gente tem 3 quesitos muito importantes: as atribuições, os princípios e as diretrizes do SUS. As atribuições do Sistema Único de Saúde diz respeito a como a União dos Estados e os municípios vão colaborar para fazer ele acontecer. Então, a União vai elaborar e vai definir ações, por exemplo, ações de nível nacional, ações relativas a algum tema específico que sejam importantes para a saúde pública. Os estados, eles vão auxiliar as ações, vão fazer uma melhor distribuição de verbas, vão coordenar o sistema de saúde no nível regional. Isso vocês vão ver um pouco mais à frente na disciplina. E, por fim, os municípios, hoje em dia, eles são a parte principal desse sistema, porque a gestão municipal é o que está mais perto das pessoas. Então, os municípios acabam executando a maior parte das ações, principalmente na atenção básica, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Os princípios, eles são basicamente os valores principais dentro do SUS. Um macete que eu aprendi com o tempo é que os princípios, eles são tão importantes que eles começam com vogais. Então, são os 3 que a gente já conhece, né? A universalidade, a equidade e a integralidade. Universalidade para o SUS ser para todas as pessoas. Equidade para que ele tenha à disposição recursos de acordo com o que essas pessoas necessitam. Integral, que ele possa abranger cuidados em todos os níveis, em todas as fases da vida da pessoa, em qualquer situação que ela necessite. Já as diretrizes, elas são como que caminhos que apontam como esses princípios vão ser construídos a partir do Sistema Único de Saúde. Então, a descentralização, que é para poder ele estar mais próximo das pessoas e ficar menos burocrático possível. A regionalização, para os serviços poderem se agrupar de forma que eles se conversem, digamos assim. A hierarquia, porque existe uma hierarquia entre diferentes serviços, e entre diferentes setores, a gente vai ver um pouco mais para frente. O cuidado centrado na pessoa, que é bastante importante, porque o cuidado dentro do Sistema Único de Saúde, ele tem que ser voltado para a necessidade do indivíduo e, claro, também levando em consideração a cultura, a sociedade, a comunidade, a família em que ele está inserido. Resolutividade é muito importante que o Sistema Único de Saúde ele consiga resolver uma boa parcela, quase 100%, de todos os problemas que venham a cometer essa população. A ordenação da rede, porque o Sistema Único de Saúde é composto por muitos complexos menores, então hospitais, unidades básicas, UPAs, tudo isso precisa se conversar para que o paciente possa ter um cuidado integral, que é o que está descrito lá nos princípios. A população adscrita é uma diretriz que fala como dentro de uma região que abrange, por exemplo, hospitais, unidades básicas de saúde, existe uma certa população que vai demandar desses serviços e a gente tem que conhecer essa população para saber o que ela necessita. A longitudinalidade tem a ver principalmente com o cuidado através de muitas fases diferentes da vida. Então, a pessoa pode consultar desde o pré-natal, antes mesmo dela nascer, até basicamente a hora dela falecer, né? Então, pode passar por puericultura, pode passar por consultas, exames, planejamento familiar, tudo isso está envolvido no SUS.
E muito importante também, né, a participação social, porque nós como usuários, pessoas, né, brasileiros, nós temos que saber como o SUS está funcionando, o que nós queremos, entre outros aspectos. A coordenação do cuidado, você diz, Maria Eduarda? É porque às vezes se confundem um pouco as diretrizes e os princípios do Sistema Único de Saúde e da atenção primária à saúde, mas não tem problema você confundir um com o outro, porque eles acabam sendo complementares. A, a coordenação do cuidado diz respeito principalmente à atenção primária à saúde. E o que é que ela significa? Uma pessoa, quando ela está precisando de cuidados em saúde, ela vai percorrer muitos locais, você imagina, né? Ela pode principalmente, por exemplo, se eu estou com uma doença agora, eu posso solicitar um serviço que eu vou encontrar numa unidade básica de saúde, talvez eu seja encaminhada para a UPA, depois talvez eu necessite de algum serviço no hospital. Eu vou acabar passando por vários lugares diferentes. Mas como é que todos os lugares que eu vou passar vão se conversar para saber quem eu sou e o que eu necessito? Entende? Então, às vezes, porque vocês ainda não têm muito essa noção, mas como vocês vão perceber com o passar do tempo, que é muito importante a gente saber o histórico do paciente. Então, quando o paciente chega no médico novo, se ele só chegar assim jogado, você não vai conseguir ter muita noção sobre o que ele passou. A coordenação do cuidado é importante porque existe um ponto no Sistema Único de Saúde, que nesse caso é a atenção primária à saúde, que ela é responsável por entender o que o paciente tem, para onde ele está indo, onde ele pode conseguir o cuidado que ele necessita. É mais ou menos nessa linha. Deu para entender? Tudo bem. Outra lei orgânica muito importante é a Lei 8.142, também de 1990, e ela fala mais sobre a participação popular no Sistema Único de Saúde e sobre as formas de financiamento. Da participação, acho que o que é mais importante é a gente entender o que são os conselhos, que são conjuntos de pessoas que são representantes da sociedade civil, de governantes e também de profissionais de saúde, que eles se reúnem, geralmente nessas conferências, para discutir ações relativas ao Sistema Único de Saúde, para decidir atividades que vão ser feitas, ações, leis que podem ser propostas, enfim, basicamente discutir esses problemas. E o financiamento, que é feito a partir do Fundo Nacional da Saúde, mas é um tema que vocês vão ter também mais para frente na disciplina. Vocês chegaram a ver as nobres nesse semestre? Ok, tudo bem. Então, vou passar. É só para vocês ficarem sabendo. Então, falando sobre os níveis de atenção à saúde, a gente tinha até começado a falar um pouco, né? Mas o sistema de saúde único, o sistema único de saúde, o SUS, é dividido em diferentes níveis de atenção à saúde, que são a primária, a secundária e a terciária. O nível de atenção primária, ela abrange principalmente os problemas de saúde que são mais comuns à população. Então, é onde a gente encontra basicamente os serviços que são ofertados nas unidades básicas de saúde, onde a gente pode encontrar médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, a gente pode encontrar consultas, vacinação, tratamentos para doenças crônicas, enfim. Esses serviços eles têm que estar mais próximos da população e é por isso que, basicamente, cada bairro tem uma unidade básica de saúde e cada rua tem um agente comunitário de saúde, como vocês puderam perceber um pouco, imagino, nessas vivências que vocês tiveram esse semestre. Um aspecto importante da atenção primária é que ela utiliza tecnologias leves. Então, ou seja, são tecnologias que têm menos custos, mas que elas são muito resolutivas em resolver os problemas que chegam na atenção primária. Já a atenção secundária, ela já abrange um cuidado que é um pouco mais especializado. Então, nas policlínicas, nos hospitais, nas unidades de pronto atendimento, principalmente cuidados de medicina e enfermagem especializada, atendimentos ambulatoriais, urgências.
e isso demanda uns custos um pouco maiores, tecnologias também que são um pouco mais custosas, por exemplo, aparelhos de imagem, né? Alguns exames que são mais caros. E, por fim, a gente tem a atenção terciária, que é onde se encontra um serviço para aqueles problemas de saúde que são mais complexos, mas também são menos prevalentes na população. Então, na atenção terciária, a gente tem os hospitais, as unidades de terapia intensiva, as santas casas, os hospitais universitários e as outras unidades de ensino e pesquisa, e utiliza principalmente tecnologias que a gente chama de tecnologias duras, que são tecnologias que são mais caras e são muito mais especializadas e que têm altos custos. Então, geralmente, nesse nível de atenção, a gente encontra tratamentos oncológicos, transplantes, cirurgias complexas, entre outros aspectos, né? Agora, focando um pouco mais sobre a atenção primária, já que é um tema bastante relevante para a disciplina, né? A atenção primária, como a gente já falou, oferece serviços de baixa densidade tecnológica, então, basicamente, são tecnologias que têm um custo menor, porém demanda mais atitude humana, de complexidade humana. As pessoas que trabalham na atenção primária gostam de dizer que, apesar das tecnologias serem relativamente baratas, o nível de complexidade humana tem que ser muito alto, porque qualquer problema pode chegar numa unidade básica de saúde. Desde uma pessoa que precisa de um aconselhamento psicológico, uma pessoa que teve um pequeno corte, uma pessoa que está precisando de pegar um remédio para alguma doença mais crônica, até mesmo uma emergência ou uma urgência. Então, a pessoa que trabalha na atenção primária tem que saber manejar tudo isso. A estratégia de saúde da família foi uma forma que o governo brasileiro utiliza para administrar e orientar a atenção primária. Vocês também vão conhecer um pouco mais à frente como se estrutura o programa de estratégia da saúde da família e como se organiza a unidade básica de saúde, as equipes de saúde da família, etc. E a medicina de família e comunidade é especificamente uma especialidade médica que os médicos, né, eles estudam durante 3 anos, eles basicamente se aprofundam nos temas que são relativos à atenção primária. Geralmente os médicos de família, eles são basicamente especialistas em uma determinada comunidade em que eles trabalham, e eles conhecem os problemas mais prevalentes, eles conhecem as pessoas, eles conhecem as complexidades sociais, culturais e econômicas que perpassam os problemas de saúde daquelas pessoas. Ainda falando sobre a atenção primária, de maneira semelhante como os princípios e diretrizes lá do Sistema Único de Saúde, a atenção primária também tem alguns atributos. Então, o que vocês têm que saber com mais afinco, né? Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui. Existem 4 atributos que eles são, digamos assim, mais importantes, que são o acesso, a coordenação, a longitudinalidade e a integralidade. Os outros 3 atributos, eles são, de certo modo, derivados desses atributos anteriores. Mas vamos lá. O acesso. O que a gente entende por acesso na atenção primária? O acesso é a possibilidade de uma pessoa, seja lá onde ela estiver, conseguir acessar o Sistema Único de Saúde a partir da facilitação tanto geográfica, é por isso que as unidades básicas de família ficam em todos os bairros, né, estão necessariamente próximas às pessoas, mesmo que moram mais distantes. E também a acessibilidade em relação à pessoa conseguir marcar consultas, ter a facilidade de conseguir marcar um atendimento com o médico, com o enfermeiro. E isso é importante porque é necessário que a atenção primária à saúde e a unidade básica de saúde seja a porta de entrada preferencial para o sistema de saúde. Então, a partir dessa entrada no UBS, a pessoa pode usufruir tanto de serviços da própria UBS, como de outros serviços que ela necessite, seja de uma atenção mais especializada ou seja de outras áreas. Isso é importante por causa dessa questão que a gente já tinha falado da coordenação do cuidado. A coordenação do cuidado é uma articulação entre diversos profissionais e diversos níveis de atenção para fornecer o melhor tratamento possível para aquela pessoa que necessita. Mas, ao mesmo tempo, a atenção primária ela tem que saber
por onde esse paciente irá passar, né? Se ele vai necessitar de um tratamento em outro lugar, em outra cidade, em outro nível de atenção, se ele vai necessitar de algum medicamento, algum tratamento, algum exame que não é necessário, não é possível ser feito nessa unidade básica de saúde, o médico da unidade básica de saúde, ele tem que saber, meu paciente vai fazer isso, por exemplo, uma consulta com um especialista focal, mas depois ele vai retornar e eu vou continuar coordenando o cuidado dele. Se ele precisar renovar receitas, o médico de saúde da família renova. Se ele precisar fazer um exame que um médico, um especialista focal pediu, mas que não conseguiu fazer, ele pode ir lá e refazer a receita para conseguir o exame. Enfim, seria mais ou menos nesse sentido. A longitudinalidade, semelhante com o que a gente já tinha discutido, né? É o acompanhamento desse paciente com o passar do tempo. Então, principalmente pacientes, pessoas que têm doenças crônicas, elas precisam de um cuidado por um longo tempo, desde em que elas têm o diagnóstico até a prevenção de problemas futuros. Então, a longitudinalidade é muito importante nesse aspecto. A integralidade, que em algumas vezes é chamada de cuidado abrangente, é justamente a própria atenção primária, ela tem que fornecer os mais diversos serviços possíveis para atender aquela pessoa. Então, se a pessoa precisa de uma consulta médica, de consulta psicológica, de fisioterapia, de consulta com enfermagem, de pré-natal, de vacinação, de medicamentos, de tratamentos mais simples, a atenção primária tem que fornecer o máximo possível. E, claro, quando ela não puder fornecer, ela tem que coordenar o cuidado dessa pessoa entre outros níveis de atenção. O foco na família é basicamente lembrar que a pessoa não é só um indivíduo isolado, né? Ele tem uma família e geralmente essa família impacta muito em como essa pessoa vai perceber o diagnóstico, o tratamento e como essa pessoa vai conseguir ou até não conviver com esse problema de saúde, né? Porque essas relações acabam afetando muito a saúde. De maneira semelhante está a abordagem comunitária, porque geralmente pessoas que vivem em uma determinada comunidade, que tenham ou não algum relacionamento entre si, elas geralmente estão expostas aos mesmos riscos em saúde, seja por causa de trabalho, de meio ambiente, de outras questões relacionadas, elas geralmente têm coisas em comum e cabe à atenção primária conhecer quais são os problemas de saúde mais prevalentes nessa população para tentar ajudar da melhor maneira possível. E, por fim, a competência cultural, que talvez vocês já tenham ouvido falar durante o curso, é basicamente saber reconhecer como a cultura da outra pessoa, que pode ser muito diferente da minha, pode impactar nos cuidados em saúde. Então, de maneira semelhante aos princípios e diretrizes no SUS, nós temos os princípios e diretrizes da atenção primária. Os princípios também são universalidade, equidade e integralidade. E as diretrizes, elas são a regionalização. O que é a regionalização? É basicamente a gente conseguir agregar diversos serviços separados de saúde, mas que existem uma determinada região mútua. Por exemplo, existe a regional de Mossoró, a regional de saúde, que tanto abrange o município de Mossoró como cidades circunvizinhas. Geralmente, essas cidades circunvizinhas, elas têm serviços de saúde próprios de atenção primária e que conseguem suprir a demanda da maior parte dos problemas de saúde dessas pessoas que vivem lá. Porém, às vezes, uma pessoa necessita de um tratamento muito complexo, muito caro, e não cabe geralmente ao município pequeno de, sei lá, 5 mil habitantes, conseguir um tratamento tão caro, porque não vale a pena financeiramente falando, não é possível. Então, a regionalização faz com que, independente de onde essa pessoa esteja, ela tenha condições de, não muito distante da casa dela, seja no município vizinho, conseguir diversos tipos de serviços da saúde. Isso acontece muito aqui na região de Mossoró, como vocês vão ver um pouco mais na frente aí, na vidinha de vocês. A hierarquização tem a ver com esse entendimento dos diferentes níveis de saúde. Existe sim uma hierarquia, porém no sentido em que a atenção primária ela é a base
Então, ela tem que ser a porta de entrada, ela tem que ser o principal, até por uma questão de financiamento. É muito melhor, digamos assim, tanto para o Estado brasileiro, como por qualquer provedora de saúde, focar nos problemas da atenção primária e prevenir problemas que sejam mais custosos em relação a tratamento e a cuidados. A territorialização tem muito a ver com conhecer o território onde a gente está. Então, vocês, se não tiveram, ainda vão ter essa aula de territorialização, que é basicamente as pessoas que trabalham na unidade básica de saúde, elas têm que conhecer é, quem são a população que ela atende. Então, tem que conhecer como são os costumes, de maneira geral, como são a convivência, né, como é a convivência, quem são as pessoas com que elas trabalham, quais são os pontos mais, digamos assim, os pontos que prejudicam a saúde daquela população, o que é que realmente afeta essa saúde da população. Então, a territorialização tem a ver com isso. A população adscrita tem a ver com a quantidade de pessoas que moram na determinada região que é coberta por aquela unidade básica de saúde. O cuidado centrado na pessoa a gente já falou um pouco, né? A resolutividade diz respeito a uma parcela considerável dos problemas de saúde da população tem que ser corrigida ainda na atenção primária. Então, os estudos apontam aí que cerca de 80% das demandas de saúde elas podem ser supridas ainda na atenção primária. A longitudinalidade e a coordenação estão se repetindo aqui. A ordenação das redes tem muito a ver com a coordenação do cuidado, porque ao mesmo tempo que a atenção primária ela é capaz de gerir o cuidado da pessoa, independentemente de onde vem esse cuidado, se ela teve que vir do hospital, se ela precisou ir para a UPA, se ela precisou de uma consulta com um médico de uma determinada área diferente. Isso tem a ver tanto com a coordenação do cuidado quanto com a ordenação das redes. Vocês vão ver um pouco mais adiante que a atenção primária ela é o ponto principal de toda a rede de saúde, que vocês também vão descobrir um pouco mais à frente melhor sobre o que se trata. Mas, assim, todos os hospitais regionais, todas as UPAs, todas as policlínicas, elas têm uma relação direta com as unidades básicas de saúde, porque, geralmente, o paciente do SUS, ele vem da unidade básica de saúde e ele vai voltar para a unidade básica de saúde, já que é o lugar mais perto da casa dele e é onde ele pode conseguir a maior parte dos cuidados. E a participação da comunidade é muito importante, porque, ao mesmo tempo que a unidade básica, a atenção primária, tem que conhecer a pessoa que está sendo ali cuidada, a pessoa tem que participar, ela tem que saber como funcionam as coisas, elas têm que reclamar também, né, quando for devido. Enfim, tem que também se pôr à disposição para, digamos assim, dizer o que é melhor para ela. Senão não faria sentido toda aquela conversa sobre a convenção, a 8ª Conferência de Saúde, a reforma sanitária, nada disso faria sentido sem essa parte da participação da comunidade. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Tudo bem. Tem algum ponto que eu falei muito rápido, vocês queriam que eu repetisse, que eu desse mais enfoque? Bom, a gente já está chegando quase no finalzinho, né? Então, só para finalizar falando sobre a saúde global, né? Que ela tem muito a ver com os acontecimentos mais recentes, né? Principalmente sobre a Covid-19, mas essa é a ideia de que surge que, além de toda essa inter-relação entre do micro, né, das comunidades, dos bairros, das cidades, dos municípios, também existe um contexto de globalização e interdependência tão grande entre determinados diferentes países, diferentes culturas, diferentes nações, que às vezes um problema de saúde que antigamente atingiria apenas uma pequena população, uma pequena cidade, um local muito distante, hoje em dia pode acometer
qualquer pessoa, né? Principalmente porque por essa questão da movimentação de pessoas e carga da globalização, do comércio global. Então, a saúde global é essa disciplina que vai envolver tudo, todo o conhecimento, ensino prático e pesquisa sobre os problemas de saúde, que ao mesmo tempo elas são específicas de determinadas comunidades, mas também podem abranger, podem ultrapassar essas fronteiras nacionais, como a gente viu aí, né, na questão da Covid-19, o que alguns anos atrás, algumas décadas, alguns séculos, poderia ser apenas uma questão que preocupou a saúde de uma determinada população em um país distante, virou um problema de saúde global. Pessoal, eu trouxe, assim, coisas um pouco mais resumidas, né? Eu não sei se vocês sentiram falta de algum tópico, mas eu procurei seguir mais ou menos o que os professores mandaram no manual de vocês e também o que geralmente eles cobram mais, porque eles gostam muito de cobrar essa parte do Sistema Único de Saúde e da atenção primária. Às vezes também um pouco da história e principalmente da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Eu queria perguntar, claro, se você tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. E só repetir o quiz que a gente fez no começo, para tirar alguma dúvida, caso vocês tenham, e verificar como foi o desempenho, né? Se realmente a monitoria foi útil para vocês desenvolverem algum conhecimento ou revisar alguma coisa. Só um momento. Pronto. Agora vocês podem voltar no site e agora colocar esse código que nós vamos fazer juntos. Então a gente vai passar por cada uma das questões, comentar e caso tenham dúvidas, eu posso ajudar a responder. O quiz eu vou mandar aqui no chat. Acho que tem umas 17 pessoas na chamada. Vamos ver se a gente consegue 15 participantes.
Bom, se alguém mais for participar, hora de entrar. Eu vou começar para a gente responder, tá? Olha, vocês foram muito bem nessa, né? Mas vamos só comentar. Aquela questão sobre a reforma agrária, perdão, sobre a reforma sanitária, né? Desculpa, eu estou confundindo. Sobre o direito, da saúde ser um direito e um dever, né? Então, sobre os princípios do SUS. Os princípios são principais, são mais importantes, começam com vogais. Eu vou gravei assim. Então, a gente tem aqui universalidade e integralidade, que são realmente dois princípios do SUS. Universalidade, que é um princípio, mas regionalidade não é um princípio, está mais para uma diretriz, principalmente da atenção primária. E nesse mesmo ponto, né, regionalidade não é um princípio do SUS, mas equidade é. E por que essa questão sobre ser direito do cidadão e dever do Estado, essa questão traz especialmente a universalidade e a integralidade? Porque é aquilo, né? Como é um direito do cidadão, todos os cidadãos têm o direito de possuir esses serviços. Então, é universal, é para todos. E, ao mesmo tempo, como é um dever, a saúde como um todo é um direito e um dever, tem muita ligação com a integralidade, porque o cidadão, para ter a saúde por completo, ele tem que ter acesso a diversos serviços. Por isso, a integralidade, já que a integralidade fala sobre os mais diversos setores da saúde que podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida do cidadão e que devem estar incluídos no Sistema Único de Saúde. Alguma dúvida? Vamos para a próxima questão.
Olha, vocês também foram muito bem nessa questão, mas vamos comentar, né? Essa questão fala sobre unidades básicas de saúde oferecer diversos serviços e que isso representa algum atributo da atenção primária. Não é necessariamente a acessibilidade, porque a acessibilidade, o acesso, tem a ver com realmente a pessoa ser capaz de acessar esses serviços. Se os serviços existem, mas não são acessíveis, seja porque não dá para marcar, não dá para chegar no espaço físico da unidade, não existe, pode até existir os serviços, mas não é sobre isso que a questão está falando. Longitudinalidade, esses serviços não necessariamente descrevem uma relação de longitudinalidade, né, da vida do indivíduo. Coordenação do cuidado é principalmente sobre como o indivíduo transita entre os diversos serviços de saúde e como a atenção primária é capaz de coordenar todos esses aspectos referentes, como vocês vão ver um pouco mais no futuro, referência, contra-referência, enfim. Nessa questão fala principalmente sobre a integralidade, porque a integralidade é a capacidade do Sistema Único de Saúde, da atenção primária, fornecer diversos serviços que sejam referentes que possam colaborar com a saúde daquele cidadão. Então, se um cidadão pode sofrer da inserção de DIU, de eletrocardiograma, de pequenos procedimentos cirúrgicos, isso tudo dentro do mundo da básica de saúde, da atenção primária, isso é ótimo, porque diversos problemas de saúde que ele venha a ter ou que ele tenha que prevenir, ele vai conseguir fazer isso. Então, é nesse aspecto que essa questão está se referindo. Alguma dúvida? Vou passar para a próxima questão. Olha, vocês também foram muito bem nessa questão, quase todo mundo acertou, né? Então vamos ver porque as outras opções estão incorretas. Sobre as ações e serviços da unidade do Sistema Único de Saúde. Tem participação prioridade na iniciativa privada? Não, pessoal. Alguns serviços do Sistema Único de Saúde até têm participação da iniciativa privada, porque de vez em quando o SUS precisa comprar serviços, por exemplo, hospitais privados. Mas não é prioritário, muito pelo contrário, prioritário são os serviços públicos. Os serviços são centralizados no Ministério da Saúde? Não. Como a gente viu, um dos pontos essenciais do Sistema Único de Saúde é que ele tem que ser descentralizado, ele tem que estar mais próximo possível das pessoas. E é por isso que a gestão municipal ela é responsável por tantas ações, principalmente na atenção primária. Então, ela também está incorreta. Está correta a questão de organização hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Exatamente, são os níveis de complexidade que a gente falou. Atenção primária, secundária e terciária. Aí, no final, parabéns aos que melhor responderam as questões, né, que foram Gato, Abrações e o Celestino. Mas, de maneira geral, parabéns a todos, né? Vocês foram muito bem nas perguntas, espero que vocês tenham gostado. Se teve algum ponto que vocês gostariam de
que eu falasse melhor, que eu discorresse melhor, que eu tirasse alguma dúvida, ou que vocês acharam que não foi muito boa em relação à monitoria, podem falar, tranquilo. Eu vou parar a gravação e vou upar ela no Drive. E assim que eu conseguir, eu vou mandar mensagem no grupo avisando que eu consegui colocar na nuvem, certo?